Bom, pessoal, o que a fé e a produtividade têm de relação? Como que nós podemos investir tempo na nossa vida de forma correta? Então, separei aqui alguns princípios bíblicos que vai aumentar nossa produtividade, reduzir nossa ansiedade aí de forma muito clara. Então, eu preparei aí essa aula para vocês para falar sobre isso, o que a fé tem a ver com a produtividade, como nós podemos usar os princípios bíblicos ao nosso favor num mundo cada vez mais acelerado. Então, vamos falar aqui bastante aqui sobre alguns princípios encontrados na Bíblia, tá? Então, vamos começar aqui primeiro. Gostaria de fazer uma oração com você. Se você puder, onde você está, fechar os olhos, respirar fundo. Querido Deus e Pai, peço que conduza agora nesse estudo, Senhor, que a gente possa alcançar em Ti a graça, a reduzir a ansiedade e alcançar conforto em Ti, meu Pai. Me conduza agora nesse estudo, que eu possa alcançar vidas através da Sua palavra, que mais pessoas entendam, Senhor, o quanto o Teu reino ele traz mais produtividade, menos ansiedade, uma vida melhor para os que vivem diante da Tua graça, Senhor. E é isso que eu te peço, nos conduza nesse momento. Amém. Então, vamos começar com uma leitura aqui em Lucas 8, do 22 ao 25. Se você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar aí diretamente. E tem aqui uma passagem. Aqui aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então nós temos uma passagem aqui em Lucas 8, do 22 ao 25, onde os discípulos estavam no meio de uma tempestade, Jesus dormindo no barco, né? Então é a perfeita não preocupação aqui de Jesus nesse momento, a utilização da fé, principalmente nas ações aqui. E o que acontece? Por que eu trouxe esse versículo principalmente para esse estudo? Porque muitas vezes a gente vive uma tempestade de tarefas e ações pendentes na nossa vida. Então, muito provavelmente você tenha uma lista de coisas para fazer que está um caos. E as coisas que a gente tem para fazer, muitas vezes reflete o caos que está na nossa vida. Então, se sua vida está um pouco caótica no momento, ela muito provavelmente tem relação com o número de tarefas que você tem pendente, com o número de ações que você tem para fazer. E o que a Bíblia nos ensina para resolver isso? O que a Bíblia nos fala sobre quando a nossa vida está um caos? A gente tem uma passagem aqui que Jesus, em meio às ondas, em meio à tempestade, ele trouxe a bonança e a paz. E aí o que eu venho trazer hoje aqui é como no meio do caos, das atividades, das pendências, da muita coisa para fazer, a gente encontrar essa paz. A Bíblia ensina que nós temos a paz que transcende todo entendimento. Como alcançar isso? Porque se seu coração está em paz, naturalmente você está mais produtivo. Então, vamos seguir aqui com o estudo. Nós vivemos uma lista de tarefas
que é muitas vezes caótica. O mundo, por si só, ele vai te trazer demandas. Hoje, por exemplo, você tem demanda vindo do WhatsApp, do seu e-mail, do seu chefe, da sua família, das coisas do dia a dia, das coisas que você tem para fazer em casa. Isso vai acumulando e gerando um caos, uma tempestade na sua mente que pode vir a deixar você ansioso. Então, a tempestade aqui, ela existe de outra forma, muitas vezes na nossa mente. Então, o que devemos fazer aqui para acabar com esse caos de tarefas? Primeiro, é entender onde nós vivemos. Se nós fazermos uma analogia, por exemplo, o peixe no oceano, ele vive dentro da água e muitas vezes ele não sabe o que é a água e não interpreta ela. Nós vivemos submersos numa coisa chamada o tempo, um tempo finito aqui na Terra. E aí nós precisamos entender primeiro o que é o tempo. E aí essa reflexão, ela por si só é profunda. Então, se nós olharmos para o tempo que nós temos, ele é finito. E muitas vezes nós temos uma lista de tarefas infinitas. É o que eu vou falar nesse estudo. Fica aqui comigo. Você que está chegando aí, se puder deixar um comentário que está acompanhando esse estudo aqui, isso vai ajudar não só ele chegar a mais pessoas, ou interagir aqui com você também, tá? Mas nós vivemos submersos no tempo de 24 horas, de minuto e de segundo. Então, o que acontece com essa gestão? No passado, presente, futuro. Então, nós temos em Apocalipse, quem é o tempo? Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, o tempo é o próprio Deus, o Deus infinito. Então, para entendermos, primeiramente, a gente tem que entender o que é o tempo. E aí vem a sabedoria bíblica. Quanto mais você entende sobre Deus, mais você vai também aprender a gerir o seu tempo. Então, devemos nos aproximar de Deus, porque Ele é dono do tempo. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, o primeiro e o último, o princípio e o fim, é o próprio tempo, o próprio Deus. Então, nós temos que entender como fazer um bom uso e também ter um relacionamento com Deus. Você vai entender e você vai acompanhar isso na sua vida, que quando você encontrar pessoas que são próximas de Deus, você vai ver que ela carrega uma paz, mas não só isso, é uma pessoa muito produtiva. Por exemplo, se a gente pegar Paulo, ele foi uma pessoa extremamente produtiva quando entendeu o propósito de Jesus e veio carregar essa mensagem, tanto que ele escreveu 70% do Novo Testamento. Então, a produtividade, ela também nos chama. Mas devemos ser só produtivos, Leandro? A resposta é sim. Mas se você é improdutivo, Deus vai te amar do mesmo jeito. Você tem que entender que nós ansiamos pela eternidade. Nós fomos criados para sermos seres eternos. Então, se nós carregamos a eternidade dentro da gente, a gente vai querer uma lista de tarefas eterna também. A eternidade, ela está dentro do nosso coração. Muitas vezes você anseia pelo eterno, porque muito se fala sobre propósito, sobre legado, porque isso produz satisfação em nós. Porque nós ansiamos pela eternidade. E Deus colocou dentro do nosso coração essa eternidade. Só que nada nesse mundo é eterno. Então, nós temos essa dicotomia dentro de nós. Nós ansiamos pela eternidade e, ao mesmo tempo, nada na Terra aqui é eterno. E o fato de ansiarmos pela eternidade, isso nos faz tomar decisões que muitas vezes faz nossa lista de tarefas crescer. Aqui em Eclesiastes, ele diz, 3:11, tudo fez Deus
formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, nós ansiamos pela eternidade. Logo, a gente sempre vai querer mais e mais e mais e mais. E se a gente não tiver o discernimento e a sabedoria bíblica, a gente pode se perder, porque o desejo pela eternidade, ele anseia dentro do nosso coração, e a gente tem que saber escolher como fazer boas escolhas. Se nós ansiamos pela eternidade, muitas vezes a gente vai ter uma lista de tarefas que é eterna, nunca vai acabar. E tá tudo bem, porque esse é o princípio. Você é um ser que é eterno. Você tem que entender o tempo. A gente é um ser eterno vivendo num tempo finito, só que ao mesmo tempo chegam demandas que são infinitas para a gente. E aí que entra a nossa dependência do próprio Deus. Se a gente não é um ser aqui na Terra infinito e a gente anseia pela eternidade, e aqui nossa vida não é eterna, nós precisamos de Deus. Então, é muito importante você entender esse princípio, porque é como sua mente funciona. Eu falo, às vezes, com bastante empresários, né? Empresário, ele é comum, ele tem muita lista em aberto. Ele tem muita demanda da empresa, dos funcionários, fiscais e etc. Então, como que lidar com isso? Você tem que entender que sua lista de tarefas, ela vai ser eterna, porque nós ansiamos por mais e mais. E nada nesse mundo vai satisfazer o seu desejo eterno. Então, nada, se você escolher um caminho aqui na Terra e achar que isso vai te produzir satisfação, nada nesse mundo vai satisfazer o seu desejo eterno. Por isso a gente tem importante fazer boas escolhas, entender o que nós estamos fazendo. Independente do seu trabalho, você tem como fazer isso, tem como ter um discernimento bíblico. Será o que você está fazendo hoje? O que você tem pendente hoje no seu trabalho, na sua vida? Isso aí está no caminho correto? É o que Deus quer para a sua vida? Então, nós vamos responder essas perguntas aqui hoje, inserindo esses princípios que são muito importantes. Aqui em 1 Coríntios 3:19 fala, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 3:19. Então, as coisas desse mundo, elas não são eternas. Jesus mesmo falou para a gente não investir no que a traça e a ferrugem corrói. Ah, Leandro, mas é para eu largar minha vida, minha carreira? Não, é você entender e ter o discernimento bíblico das ações que você está fazendo. É trazer a consciência. E o como trazer a consciência é o que nós vamos explicar daqui a pouco, depois de inserir esse conceito de eternidade na sua vida, o que você anseia e o porquê você sempre vai querer mais e mais da sua vida, e que isso é natural do ser humano. Então, só que quando a gente investe tempo nas coisas erradas, isso aí vai te trazer uma insatisfação e uma desconexão também de Deus. Deus te chamou para ser um cooperador junto com ele. Então, se a gente pegar a holística bíblica do mundo caído, o que é isso? Vamos analisar Gênesis. Então, Deus criou o homem, colocou num jardim, veio o pecado e o mundo caiu. Então, se você analisar o mundo da perspectiva que a gente tem um mundo caído, que tem coisas que acontecem, tem a erva e a daninha, tem os problemas de saúde, isso é natural da terra que nós vivemos. É triste dizer isso, mas isso é natural da terra em que vivemos. E Jesus veio com um plano de restaurar o seu povo. E colocou esse desejo também no seu coração. Então, se você entender que seu trabalho
você está cooperando com a restauração do mundo, com a restauração da harmonia, isso aí vai começar a ficar claro para você. Por quê? Por exemplo, se você tem uma empresa, provavelmente você soluciona um problema. Se você está solucionando um problema na Terra, você está restaurando aquele ambiente. Se você vai numa empresa, você trabalha em qualquer lugar e você sente que ali poderia ser melhor e tem algo que te incomoda, é esse desejo da eternidade sendo colocado no seu coração junto com a cooperação de Deus em restauração do mundo. Porque se você está melhorando o ambiente, você está ajudando a Deus na restauração da terra. Então, quando o pecado entrou no mundo, a gente teve um mundo caído e esse mundo ele precisa de uma restauração. O que é empreender? É assumir um risco em prol da solução de um problema e empreender naquilo, né? Tornar uma renda. Então, quando você empreende, por exemplo, você está solucionando um problema, você está restaurando um problema que existe na Terra, seja qualquer área. Se você presta serviço, se você tem um serviço gastronômico, por exemplo, se você traz uma holística bíblica, cristã, e com esse pensamento, e você serve comida, você pode entender que está matando a fome com produtos de qualidade. Por exemplo, uma história, né? A cerveja Guinness, ela é citada em alguns livros cristãos sobre fé e trabalho, que quando ele criou a cerveja, os índices ali da qualidade de água era muito ruim. E ele pensou, vou criar uma cerveja com baixo teor alcoólico para as pessoas terem uma bebida de qualidade. Então, a história da cerveja Guinness, ela tem uma holística de restauração de um problema naquela época. Então, quando você traz isso para o seu negócio ou para o seu trabalho, às vezes no ambiente que você está, Deus incomodou o seu coração que você tem que resolver aquelas coisas. E aí o que acontece com isso? Sua lista de tarefas, de atribuições acaba aumentando. E aí por isso que se você tem esse desejo interno dentro do seu coração, é importante você fazer as escolhas com uma sabedoria, com oração, com conexão espiritual, porque se esse desejo é intrínseco do homem de eternidade, de uma lista infinita de trabalho e de restauração de lugares, e pensa que é muito comum, por exemplo, ter uma pessoa que está numa empresa e ela fala, nossa, passam tudo para fazer, e essa pessoa chega e vai resolvendo, automaticamente logo essa pessoa está sobrecarregada, principalmente porque tem dois princípios bíblicos no coração dessa pessoa. Primeiro é da eternidade, ela é um ser eterno vivendo num mundo que é finito, que tem limite. Então a gente tem um limite de vida aqui e nós ansiamos também por essa restauração. Então você vai ver que às vezes você chega num lugar e fala, isso poderia ser melhor, e aí você expressando a sua natureza, a imagem e semelhança do Criador, a restauração daquilo. Se você presta um serviço que ajuda as pessoas, você está restaurando aquela vida. Se você presta serviço, às vezes, de construção, você restaura casas, você cria sonhos. Então, você trazer essa perspectiva para o seu trabalho, que você está nessa grande teia, em conjunto com Deus, restaurando a Terra, isso aí vai fazer você entender muita coisa, também vai trazer um sentido mais amplo para o seu trabalho. E aí, em 1 Coríntios, aqui nós temos, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós somos cooperadores do propósito que Deus tem de restauração na Terra. E a gente entender esse princípio e trazer ele para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, considerando que muitas vezes a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, é importante. E, por exemplo,
como cooperadores, você tem uma família, você trazer essa holística que você está ajudando seu parceiro, sua parceira, e você está restaurando problemas e ajudando essa pessoa a se desenvolver, você traz essa perspectiva de cooperador de Deus na restauração do mundo. Então, entender que a gente vive num mundo caído, que nós somos um ser eterno, que a gente sempre vai ansiar por mais resolução de problemas, por mais resolução das coisas, é natural do ser humano. Só que se a gente não tomar cuidado com isso também, não entender, não se conhecer, a gente pode acabar em problemas aí, que é o que nós vamos resolver aqui. Deus está restaurando o mundo e nós estamos fazendo isso com ele. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Deus te ama independente de ser produtivo ou improdutivo. Isso é muito importante dizer, porque tem muitas pessoas que se sentem improdutivas. E aí, às vezes, é porque ela quer ser produtiva, mas às vezes você está improdutivo mesmo. Produtividade, gente, é crescimento. Improdutividade é definhar. Então, se a gente quer uma vida melhor, é importante buscar essa produtividade, mas também uma produtividade sadia. O amor de Deus vai sempre fazer você produzir mais. Por exemplo, eu reparo, quem se apaixona, essa pessoa tem uma energia para fazer as coisas acontecerem que é sobrenatural. Quem casa, por exemplo, tem uma estatística que investidores de startups preferem investir em donos de startups que são casados, porque essa pessoa vai ter uma energia maior, essa pessoa vai fazer as coisas darem certo. Outra análise, você pega um pai, uma mãe, o quanto essa pessoa muda pelo amor ao filho. Então, o amor vai te tornar mais produtivo e você se sentir amado por Deus vai aumentar a sua produtividade. Isso independe de como você é e de como está o estado da sua vida agora. Então, é muito importante você entender. Aqui fala, né, em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Jesus disse aqui que nós somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Boas obras aqui, se a gente pegar a raiz da palavra, ela significa o trabalho corretamente, literalmente. Quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, ele deu um trabalho para ele. Então, a perspectiva bíblica, ela traz essa necessidade do trabalho para nós. Mas aqui especifica para boas obras e que andássemos nela. E como andar nas boas obras é o que a gente vai buscar a resposta aqui hoje. Então, é importante a gente ter esse entendimento que nós somos seres eternos, que nós vivemos no tempo. É muito importante buscar o autor do tempo, o criador do tempo, que é o próprio Deus. E aqui nós temos um primeiro princípio, que é buscar essa sabedoria em Deus, em Cristo. Então, quanto mais você entender sobre Deus, quanto mais você entender sobre a Bíblia, quanto mais você entender sobre Jesus, mais você vai entender sobre o tempo e sobre você mesmo. Então, olha os princípios que colocamos aqui, que nós somos seres eternos, que nós ansiamos pela eternidade, que é comum ter uma lista infinita de coisas para fazer e que nós estamos sendo co-criadores com Deus, nós estamos sendo cooperadores na restauração. E sua lista de tarefas muito provavelmente vai ter a ver se você olhar com esses óculos, com essas lentes que eu coloquei agora nos seus olhos. E como ansiamos pela eternidade e por produzir boas obras, devemos ter muito cuidado com nossas tarefas. Porque se nós fizermos as escolhas erradas, nós provavelmente vamos entrar em um cenário de improdutividade
e de ansiedade. Então, entender a sua natureza em Deus, como te Deus fez, vai fazer você também fazer boas escolhas. E isso que é importante. A produtividade, ela tem muito mais a ver com boas escolhas do que propriamente conseguir fazer mais. Até porque você não vai dar conta, você não é eterno. Você não tem um tempo eterno. Seu dia é limitado, você precisa dormir, você tem tempo, às vezes, para entrar e sair do trabalho. E aí, essa perspectiva de ansiar pela eternidade e de também sermos feitos para boas obras, para o trabalho, isso pode te trazer uma sobrecarga. E como resolver isso? Como resolver um cenário que às vezes nós temos centenas de tarefas, centenas de ações, centenas de coisas para resolver? Por exemplo, no livro de David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, ele fala, né, que é comum nós termos mais ou menos 200 tarefas para ser resolvida. Isso é natural, porque muitas vezes quem está buscando produtividade, ele está olhando só para o trabalho. Mas, se você olhar para a sua vida, quantas coisas tem para resolver na sua casa, no seu casamento, sobre seu filho, sobre os estudos? Então, quantas ações ao todo você tem para resolver? Então, é comum uma pessoa ter 200 tarefas. E dependendo da sua atribuição, por exemplo, se você tem um cargo que é mais gerencial e tudo mais, às vezes você tem centenas só dentro da sua empresa. Então, como que resolve esse cenário? A gente anseia pela eternidade, vai estar sempre adicionando mais e mais tarefas que muitas vezes a gente não vai dar conta e vai se sentir sobrecarregado, causando ansiedade. Então, isso é comum, mas há uma solução. A perspectiva bíblica, elas nos falam. E o que são as tarefas e ações que nós temos para fazer? Nada mais são que acordos não cumpridos ainda com você mesmo e com os outros. Então, se você prometeu algo para alguém, isso gerou uma tarefa para você. Ou se você trabalha num local, você já tem uma rotina que tem diversas tarefas, que foi um acordo, um contrato que você fez de trabalho, que tem esse acordo com as ações que você precisa. Se você prometeu que ia entregar uma coisa hoje e não entregou, isso aí é uma tarefa, isso aí é uma ação não cumprida. E aí o não cumprimento desses acordos que nós fazemos com nós mesmos e com os outros, isso aí vai causar cada vez mais ansiedade. Então pensa, se você prometeu que ia emagrecer, ou ia fazer um projeto fitness, ou ia comer melhor, e aí você cumpriu esse acordo consigo mesmo, isso aí se tornou uma tarefa, isso vai te cobrar e causar ansiedade. Se você tinha uma tarefa para entregar da faculdade, isso é um acordo que você fez às vezes com o professor, que foi imposto, mas é um acordo que aconteceu quando você entrou na faculdade. Ou se você vendeu um projeto, se você qualquer coisa. Então, os acordos não cumpridos da sua vida, ele vai te causar cada vez mais ansiedade. E aí entra um dos primeiros princípios, né? Que Jesus fala aqui, ó. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Mateus 5:37. Então, o poder da sua língua está no número de tarefas que você vai absorver. Então, se você é uma pessoa que você diz sim para tudo, sua lista de tarefas vai estar enorme. Você vai ter demandas da família, de pessoas que te pedem, de colegas do trabalho, e sua lista de tarefas vai crescer e você vai ficar ansioso. Aqui em um versículo, Jesus traz a sabedoria da Bíblia, que é para você ser sim, sim e não, não. Isso eu ensino para muita gente. A pessoa fala assim, eu vou ver. Eu vou ver quer dizer sim, principalmente no mundo dos negócios. Eu acho que dá. Isso quer dizer sim no mundo dos negócios. Então, você não tem que ter meio termo. Ou você vai fazer aquilo, ou você não vai fazer aquilo.
E muitas vezes está muito mais relacionado aos não que você não está dando. É importante você dizer não. Então, se você não está dizendo muitos nãos na proporção correta aqui da vida, porque Jesus fala sim, sim, não, não. Então tem uma proporção aqui, muito provavelmente sua vida vai estar em desequilíbrio, e se você prometeu, sua mente vai te cobrar, porque você anseia entregar aquilo, porque isso é um acordo que você fez. Então, por exemplo, se você está com um problema de sono, que muitas vezes tem relação com a ansiedade, isso pode ser uma coisa que você, às vezes, não está cumprindo com você mesmo. E o primeiro sim e não, às vezes, que você tem que dizer é para si mesmo. Provérbios já fala, o homem que governa a si mesmo consegue conquistar qualquer cidade. Provérbios tem um versículo que fala isso. Então, o primeiro governo é seu. Você consegue dizer não para você? Você consegue dizer não se você está numa dieta? Você consegue dizer não para não comer a batata frita? Você consegue dizer não para entrar em algo que você não devia? Você consegue dizer não para não entrar em um site na internet que vai te causar um problema? Você consegue dizer não para si mesmo? E segundo é para as pessoas. Então, por exemplo, se você acaba sendo muito bonzinho, você fala assim, as pessoas montam em mim, é porque você não está dizendo não. E o que vai acontecer? A sua lista de tarefas ela vai aumentar drasticamente. Então, primeiro passo, aprenda a dizer sim e não com sabedoria. Então, se você prometer algo, e nunca diga meia palavra. Você dizer eu vou fazer e pronto. E eu gosto da segunda parte desse versículo que fala: o que disto passar vem do maligno. Então você fala, eu não sei, ou não dá a resposta também. Então a indefinição ela procede do maligno. Por exemplo, eu atuo com empresários há muito tempo, eu vejo que tem uma relação muito grande entre prosperidade e tomada de decisão rápida. Então, as pessoas que têm uma tomada de decisão, ela vai lá e faz, ela tem, esses empresários, ele tem um que a mais. Eu falo isso que eu acredito que eu já atendi mais de 1.000 empresários, eu estou há 20 anos na tecnologia, então eu já tive muitas reuniões. E o que diferia aquele empresário de sucesso daquele que estava em uma situação que estava mais difícil? Rápida decisão. Era uma pessoa sim, sim e não, não. Então, primeiro passo é você entender esse princípio. Se você não entender esse princípio, muitas vezes a sua lista de tarefas ela vai aumentar. Estou falando disso porque não adianta ir para o sintoma. Eu estou com uma lista de tarefas grande. Muitas vezes a gente tem que ir para a lista, para a causa raiz do problema. Muitas vezes a causa raiz do seu problema está no sim e não que você diz para os outros e para si mesmo, provavelmente. E o que esses acordos mal feitos, o que a falta do sim, sim e não, não com clareza vai causar na tua mente? Ela vai criar loops abertos na sua cabeça. Então, não sei se você, por exemplo, já começou a tocar uma música, passou um carro de som na rua e essa música parou, mas ela não saiu da sua cabeça. Você estava mexendo numa estação de rádio, ou veio um vídeo para você, uma propaganda, essa música começou, você tirou, mas essa música continuou na sua cabeça. Assim são as suas listas de tarefas e acordos feitos com as pessoas. Se você fez um acordo e não concluiu ele, sua mente vai te cobrar. Então, essa é a nossa natureza. Nossa mente vai continuar cobrando. E pensa, hoje nós temos pessoas que nos solicitam coisas, nós temos demandas do trabalho, demandas que chegam no WhatsApp, demandas que chegam de todo lugar, e se você fala que vai fazer tudo, esses acordos vão criar loops na sua cabeça não concluídos, e seu cérebro vai começar a revisitar isso. Então, daí que vem a ansiedade. Então,
No livro A Arte de Fazer Acontecer, por exemplo, do David Allen, eu gosto muito desse livro, ele fala que só o fato da gente tirar isso da nossa mente já vai produzir menos ansiedade. Porque você tem muita coisa na sua mente, provavelmente. E aí, o que isso vai fazer também? Não sei se você já fez assim, ó, eu estou numa tarefa, estou em outra tarefa, estou em uma tarefa, estou em outra tarefa. Aí você fala assim, eu estou procrastinando. Eu começo uma coisa, depois começo outra. É que sua cabeça está funcionando assim. A sua cabeça está com tanta tarefa mal resolvida, que você vai começar uma, vai para outra, 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 porque isso é natural do cérebro. Ele não foi projetado para guardar tanta coisa assim. Então, é essa natureza do nosso cérebro de querer pegar as coisas e concluir, e restaurar, e resolver. A gente vai pegar demandas que muitas vezes vai nos forçar a ficar revisitando isso. Tem que ter técnica e sabedoria para sair desse cenário. Então, esses acordos mal resolvidos na sua mente, ele vai fazer você tanto procrastinar, como te causar ansiedade. E aí, Leandro, eu não dou conta de resolver tudo agora. Calma que tem solução. Então, você prometer entregar as coisas, e aí, na perspectiva do sim, sim, não, não, vai produzir uma fidelidade consigo mesmo. Então, você prometer entregar o poder da palavra consigo mesmo. Então, você vai gerar muito mais fidelidade consigo. Você cumprir e entregar o que você prometeu para o próximo vai te dar muito mais fidelidade com o próximo. E se todos somos imagem e semelhança de Deus, muito mais fidelidade com Deus. Então, a importância de você prometer e cumprir. Então, se você tem hoje situações mal resolvidas na sua vida, coisas meio conversadas, começar a resolver essas coisas, isso vai te produzir um maior relacionamento com Deus. A importância dos nossos acordos. E aqui a gente fala, né? Diga não e seja o seu sim. Se você não aprender a dizer não para as pessoas, ou sim da forma correta, você vai cada vez mais perder a fidelidade consigo mesmo. E um princípio Jesus falou: amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se você promete algo para alguém que isso às vezes afeta, não é o que você quer fazer, ou isso afeta a sua vida, esse sim que você deu para essa pessoa, você está dizendo não para si mesmo. Você não está se amando. Você está ferindo um princípio bíblico. Então, você saber como dizer sim e não, e ter esse poder, e se você é uma pessoa que muitas pessoas pedem coisas para você, você tem dificuldade de dizer não, faz um exercício, treina. Eu vou treinar ou não. Não, fala não, não vou fazer, não quero. E tem coisas que você pode falar com mais cuidado, mas isso é importante para a tua vida, tá? Não é só sim, não é ser bonzinho. A Bíblia não ensina isso, tá? Não ensina você carregar outras pessoas, não ensina você ser um burro de carga, vamos dizer assim. Então é importante você entender e construir essa fidelidade consigo mesmo, essa fidelidade com o próximo e essa fidelidade com Deus. Então, os acordos cumpridos na sua vida vão te ajudar. E aí, Leandro, eu estou num cenário hoje aqui, eu disse sim, eu disse um monte de sim, eu fiz um monte de acordo, está pesado, está cada vez mais difícil de cumprir, veio demandas da vida. E aí, na perspectiva do mundo caído, vai surgir demandas da vida a mais para você. Então, vai surgir coisas. Então, essa perspectiva, o mundo que nós vivemos, ele tem situações que vão surgir imprevistos na sua vida, que vão criar mais ações para você. E aí você
criar essa resiliência, entender que o mundo é desse jeito, vai te ajudar. Mas e quando você está no cenário de uma lista de tarefas enorme para fazer? O que você pode fazer para resolver isso? O que você pode... Como que resolve? Como sai desse cenário, pelo amor de Deus, né? Que quem está buscando a produtividade, ele quer aumentar, quer resolver. Então, primeiro, trata a raiz, para você não continuar aumentando essa lista sem sabedoria, sem uma sabedoria bíblica. Então, aprende a fazer bons acordos. Tá? Aprende a dizer sim, aprende a dizer não. Aprende a dizer sim e não para você mesmo, aprende a dizer sim e não para os outros. Então, o segundo passo, quando você já está com as tarefas, e esse é o cenário de quase todo mundo, porque é natural do ser humano ter muitas demandas, tá? Se eu começar a olhar aqui em volta, eu vou encontrar um monte de coisa para ser resolvida aqui. Vou querer limpar a casa, vou querer fazer um monte de coisa, porque sempre vai ter coisa para ser resolvida, entende isso? Quem já construiu, por exemplo, tem a etapa do acabamento, ela não acaba. Porque se você continuar num projeto, numa obra, você sempre vai ter coisa para fazer. E aí tem a erva daninha, o mundo vai gerar mais coisas. Então é natural você estar com essa lista grande de coisas para resolver. E aí, se você não está com a lista, é que você não tem clareza. Por quê? É normal uma pessoa ter 20 projetos na vida, mais ou menos, mais de 20, e 200 ações, como eu falei. Então, se você olhar para a sua vida agora, independente de quem você seja, você vai ter esse número de atividades para ser resolvida na vida. Ah, Leandro, não, eu não faço nada. Não tem como. Primeiro, tem o seu projeto de vida. Tem um projeto que às vezes você quis um corpo melhor. Tem a sua casa, tem a sua família, tem o seu casamento, tem seu filho 1, 2, 3. Cada um é um projeto dentro da sua vida pessoal. Tem a sua espiritualidade, tem sua conexão com Deus. E dentro desses projetos tem ações. Então, quando a gente vai para esse espectro, quando a gente olha para esse cenário, nós entendemos que temos, de fato, várias ações para serem resolvidas. E aí, aqui em Filipenses, é um trecho que eu gosto muito da Bíblia, que é: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, é um versículo muito bom. Se interpretar de forma rasa, você vai falar: Leandro, o mundo está um caos, eu vou orar, vai resolver? Não! Não vai resolver de imediato. É uma das formas. E aí, se você analisar esse versículo com mais profundidade, nós temos aqui: em tudo, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, é em tudo. Em tudo significa você olhar para a sua vida e saber tudo que está acontecendo na sua vida, todos os acordos que você fez, tudo que está pendente na sua vida e listar. E aí eu já falo, você não vai conseguir fazer isso de cabeça, porque sua cabeça já está cheia de coisa, visitando os loops lá, ó. Você vai começar a falar assim: eu vou orar. Ai, meu Deus, tem tal coisa para resolver. Aí você já desconecta de Deus. Muito provavelmente sua vida está assim, você está com uma lista no caos. Ai, eu vou começar essa atividade aqui, eu vou listar, eu tenho tal coisa para resolver, tenho tal coisa para resolver. Se você fizer isso, meu amigo, você vai começar uma atividade e entrar em outra. Lembra que eu te expliquei sobre os loops? A cabeça vai revisitando todas as tarefas para você não perder nenhuma, porque os acordos que você fez na vida é importante. Então, você tem que listar tudo para Deus conhecer. Então, se você não tiver uma clareza de tudo que está em aberto na sua vida, isso por si só, Deus não vai conhecer esse problema. Pior, você não vai saber como resolver. Então, a técnica está aqui. Primeiro, você lista tudo que está. E recomendo, ora, porque dependendo do cenário é só oração, mas dependendo do cenário é só planejamento. E nossa mente, ela não distingue coisas grandes e pequenas. Todas irão te incomodar. Então,
Por exemplo, teve um período da minha vida que uma prima minha fez um poema para o meu avô e tal, meu avô que faleceu e fez uma história muito linda nesse poema sobre ele. Eu falei, nossa, legal, podia ter um vídeo com foto. Ela falou, vou te mandar um áudio, você faz. Isso ficou pendente. E eu estava com grandes projetos na empresa na época, gerenciando, só que, nossa, eu lembro como isso que foi prometido, que era um acordo ali entre eu e ela, mas ninguém sabia, me incomodava. Obviamente, porque tinha um peso familiar, tinha toda uma questão importante ali disso, mas tinha, na minha vida profissional, tinha outros projetos rodando, e não dava tempo na minha cabeça. Eu lembro que quando eu sentei, eu listei tudo, os acordos que eu tinha prometido para parente, para amigo, para todo mundo. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fui lá, eu resolvi isso. Nossa, aquilo lá me tirou um peso, assim, ó. Saiu uma ansiedade, parou uma cobrança, porque era uma coisa importante, era uma coisa familiar. O acordo que você faz com a sua esposa, que você prometeu, às vezes, tirar o lixo, se esse é um acordo que tem, vai lá e faz. Se tem outro acordo, você falou que ia trocar a lâmpada, troca, porque nosso cérebro não tem distinção de pequeno e grande. Então, seu grande projeto da empresa, ele vai ter a mesma cobrança, às vezes, de uma coisa que você prometeu para o seu filho. E do filho é mais importante, porque tem prioridades na vida. Então, o grande projeto de construir uma casa para sua família, que é um teto, uma moradia, vai ter ali que você prometeu sair no final de semana com alguém. Isso somente vai te cobrar. Então, isso que eu quero trazer. Não tem pesos e medidas. Todos os acordos que você fez, isso é importante. Então, não tem projeto maior, projeto menor. Na sua cabeça, todos vão te cobrar da mesma coisa e todos vão te dar ansiedade. Nós que decidimos, com a nossa perspectiva, pôr peso nas coisas que nós prometemos. Isso, por si só, vai te causar ansiedade. Então, como eu falei, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. E para você explicar para Deus, você precisa conhecer quais são as coisas que você tem aberto. E eu acredito que não é humanamente possível você fazer uma lista de 200 ações, meu amigo, minha amiga, de cabeça, tá? Então, qual que é a técnica aqui? Você ter clareza do tamanho do problema que você está de lista de tarefa. Então, é você pôr ali, ó, se você é um empresário, cliente 1, cliente 2, cliente 3, você é um engenheiro, projeto 1, projeto 2, projeto 3. Se você trabalha com qualquer coisa, pacientes, paciente 1, paciente 2, paciente 3, cada um é um projeto. Isso no seu trabalho, na sua família. Esposa, que você prometeu para a esposa, para os filhos, as coisas. Ah, mas você mora num local. O que está pendente na sua casa que você não resolveu? Só o fato de você organizar um ambiente, para você ter ideia, já reduz a ansiedade em 10%. Você vive 10% melhor, tá? Você é 10% mais produtivo. Na sua casa está uma bagunça, você não falou, mas foi um contrato consigo mesmo. Falou assim, preciso organizar isso aqui, tá? Então, entenda uma coisa, você tem que ter a clareza, e não tem como fazer isso de cabeça, tá? Porque sua cabeça não vai dar conta de 200 ações. No mínimo, lista todas num papel, num local seguro. Então, se você colocar todas as suas pendências da vida, então setoriza sua área, sua família, sua espiritualidade, Deus, como você prometeu algo para si mesmo, que é ler a Bíblia, qualquer coisa, lista um acordo que você fez consigo mesmo. Segundo, a família. Você fez um acordo ali com seus parentes, com a sua esposa, que é carne da sua carne, que tem mais impacto ainda com seu esposo, com seu filho. No trabalho, quais acordos você tem prometido e não cumprido? Na saúde, no esporte,
Então, quais ações na ONG que você faz parte, na comunidade que você faz parte, qual que é o número dessa lista que você tem hoje e lista tudo. Por quê? O simples fato de você pôr no papel, e os livros comprovam isso, ou no local seguro, então você anota no computador e tem certeza que não vai perder, o cérebro humano precisa entender que essa lista está num local seguro. Isso já vai reduzir sua ansiedade e você vai poder contar para Deus toda a sua lista, falar que você não deu conta, vai confessar seu pecado, que você prometeu mais que cumpriu. Então, é assim que funciona. Então, você tem que ter consciência do que está em aberto na sua vida para você contar para Deus. E aí, às vezes você tendo consciência, às vezes você vai ver que nem é tanta coisa assim. Simplesmente você só está com uma má gestão da vida, dos projetos, tá? Então, você vai ter uma clareza. Então, para contar para Deus, precisamos ter essa clareza e isso por si só vai reduzir a ansiedade. Reduzindo a ansiedade, você é mais produtivo, você vai conseguir entregar e todo mundo vai ficar feliz com você, tá? Então, pessoal, essa foi a aula sobre fé e produtividade. Tem vários princípios aqui, quero trazer para vocês provavelmente de final de semana. Próximo final de semana, ó, já estou dizendo não para vocês, eu vou estar em treinamento, então talvez eu não consiga estar aqui, mas eu aviso caso tenha alguma aula e acabei de gerar uma ação para mim mesmo, tá? Você que chegou aqui, deixa seu comentário, é um assunto que eu gosto muito. Eu falo, por que o trabalho às vezes está tão distante da nossa fé, se nós fomos criados assim para produzir boas obras? Porque o mundo dos negócios está tão distante, algo que me incomoda muito. Eu quis falar um pouco sobre isso e vivemos no tempo. Conheça o autor do tempo, conheça a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer a si mesmo, mais você vai conhecer ao próximo, mais você vai entender como tomar boas decisões. Enxergue a Bíblia como um livro de sabedoria. O que eu trouxe aqui foi sabedoria bíblica para você, não foi religião, não foi nada disso. Diga não, seja o seu sim. Aprenda sim, sim e não, não. Aprenda a dizer não para você e sim para você. Aprenda a dizer não e sim para as outras pessoas. Esses acordos na sua vida pode te causar um grande problema. E tenha conhecimento de todas suas tarefas e ações. Todas. E aí você vai conseguir contar para Deus todas as suas tarefas e ações, vai reduzir sua ansiedade, e às vezes você listando e conhecendo todas, você já resolve, nem precisa contar para Deus ali, você vai pedir para Deus o que realmente é necessário, tá? Então, faça um bom uso, eu espero ter impactado a sua vida com esse estudo. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, quiser falar sobre fé e trabalho, aqui está meu Instagram, tá? Segue lá, leandrodesá.me, tá bom? Então tá aqui, só foi uma cerquilha. Segue lá no Instagram, leandrodesá.me. Eu espero que a gente possa falar cada vez mais de fé, produtividade, negócios, trabalho, e que a gente esteja cada vez mais próximo de Deus nesse mundo que às vezes está cada vez mais distante. Tá legal? Um forte abraço, até mais.